Boa noite. São 19 horas do dia 4 de outubro de 2021. Estamos aqui reunidos para promover, celebrar os lançamentos das coletâneas de Desenvolvimento e Educação, volumes 1 e 2. Devido a compromissos previamente assumidos, eu vou pedir para o professor doutor Antonildo Pereira, nosso querido Nildo, fazer a saudação em nome do Sinasef IF Baiano. Nildo, fique à vontade, companheiro. Obrigado, Bruno. Boa noite a todos e a todas. Gostaria de agradecer ao Grupo de Desenvolvimento e Educação Teotônio dos Santos pelo convite à sessão Sinasef IF Baiano, que está participando aí do lançamento do livro Educação, Desenvolvimento e Educação. Gostaria de cumprimentar o Gaudêncio Frigoto, o Bruno, cumprimentar toda a base da sessão Sinasef IF Baiano, cumprimentar também os coordenadores e coordenadoras da sessão Sinasef IF Baiano e todos aqueles e aquelas que estão assistindo nossa live, de lançamento do livro Desenvolvimento e Educação, volume 1 e volume 2. A sessão Sinasef IF Baiano, para quem não conhece, é uma sessão nova, porém é uma sessão que já vem na luta há um bom tempo, desde 2015, é uma sessão que vem lutando contra o desmonte da educação pública e a retirada de direito da classe trabalhadora. E por entender de todo esse desmonte dos direitos da classe trabalhadora e da educação pública, a gente sempre tem ofertado à nossa base uma formação educacional, política e sindical. E essa formação tem se fortalecido a cada ano com o grupo do Teotônio dos Santos, Desenvolvimento e Educação. A gente ofertou, no primeiro curso, acho que foram em torno de 30 vagas para a nossa base, e foi muito, muito importante para a nossa base a oferta dessas vagas, até porque, devido a essas vagas e devido ao curso que todos e todas fizeram, daí saíram bons frutos, e os frutos que saíram foi nada mais, nada menos do que alguns capítulos de livro, e do livro Desenvolvimento e Educação. Inclusive eu, Antonildo Pereira, para quem não conhece, escrevi junto com minha companheira, colega, amiga e irmã Camila Portela, também um capítulo do livro desse livro Desenvolvimento e Educação. O capítulo do livro foi o Projeto de Sociedade da Burguesia Brasileira e a Educação 4.0. A gente abordou alguns pontos, como as contra-reformas educacionais, a gente falou sobre a BNCC, falamos também sobre a reforma do ensino médio, a educação 4.0, o capitalismo dependente e também o neoliberalismo. Enfim, e mais, companheiros e companheiras, gostaria de agradecer mais uma vez o convite de estar participando do lançamento desse livro, e gostaria de fortalecer ainda mais, em nome do Sinasef IF Baiano, essa parceria junto com o Grupo Teotônio dos Santos, que a gente possa estar lançando aí cada vez mais livros, e que esses livros possam estar aí sendo base de referência para todos e todas. Gostaria de agradecer mais uma vez, em nome do Sinasef IF Baiano, em meu nome, em nome dos coordenadores dessa sessão e em nome de toda a base da sessão Sinasef IF Baiano. Agradecer a você, Bruno, especialmente, ao professor Gaudêncio Frigoto. E pode contar com a nossa sessão, pode contar com a parceria. É uma parceria que vai render bons frutos. E é isso, companheirada. Um grande abraço. E me esperem nos próximos cursos, tá? Eu tenho feito os 2 cursos. Eu fiz o curso de Desenvolvimento e Educação, Gaudêncio, e fiz também o curso Fundamentos da Educação e Didática. E eu vou dizer para vocês, cursos maravilhosos. Gostaria de deixar um abraço também para a Michele. Michele foi quem acompanhou, eu e a Camila Portela, acho, no nosso artigo, que virou capítulo do livro. E também gostaria de deixar um abraço especial para o Livaldo, tá, pessoal? Um abraço aí para vocês, bom lançamento de livro e estamos juntos. Obrigado, companheiro Nildo. Eu deixar aqui abrir o microfone para o nosso coordenador também, professor Gaudêncio, nos saudar.
e na sequência eu vou transmitir aqui, compartilhar os vídeos das sessões sindicais, que os parlamentares e lideranças dos movimentos sociais enviaram para as pessoas presentes poderem assistir. Professor Gaudêncio, fique à vontade. Vou dar boa noite a todos e a todas. Prazer estar aqui ouvindo companheiros e companheiras que são de luta teórica e prática. Muito feliz para ver essa parceria e, sobretudo, o resultado dela, né, que são esses 2 livros sobre desenvolvimento e educação, que já vão estar no debate, na batalha das ideias, no Brasil e mundo afora. Então, felicito ao Bruno, ao Sinasef, aos companheiros e companheiras que participaram do curso e participaram também da produção desse livro. Depois a gente vai fazer algum comentário mais específico sobre o sentido tanto da parceria quanto deste um dos produtos, né, que são essas 2 belas publicações no Desenvolvimento e Educação 1 e 2. Um abraço a cada uma e a cada um. Ok, companheirada. Nildo, muito obrigado pela presença. Então, até breve. Pessoal, só vou aqui, então, colocar os vídeos para que nós possamos assistir. Eu sou Claudenira Melo, sou assistente social do Instituto Federal do Ceará e atualmente estou compondo a diretoria colegiada do Sindicato dos Servidores do Instituto Federal e dos Servidores Civis das Escolas Militares do Ceará. Bom, primeiramente, eu gostaria de, em nome da diretoria colegiada do Sindicif, agradecer pelo convite e falar da satisfação de estar participando desse importante momento junto ao Centro de Produção da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. E também gostaria de ressaltar a importância da parceria das seções sindicais com o CEP-UERJ na formação política da classe trabalhadora. É importante, muito importante, investir na formação política da nossa base afiliada, porque para enfrentarmos as batalhas diárias dessa luta cotidiana é necessário conhecer. E o conhecimento ele se forja nessa luta diária, mas também no conhecimento acadêmico. Então, um salve a cada um que contribui para a produção da ciência no Brasil. Obrigada. Todas, boa noite a todos. Eu sou Heloísa Oliveira, diretora do Instituto Multidisciplinar de Formação Humana com Tecnologias. E quero saudar com muita Boa noite a todas, boa noite a todos. Eu sou Heloísa Oliveira, diretora do Instituto Multidisciplinar de Formação Humana com Tecnologias. E quero saudar com muita alegria o debate que marca o lançamento das coletâneas Desenvolvimento e Educação, volumes 1 e 2. Quero dizer para vocês que é uma honra para o IFHT estar junto com o Programa de Desenvolvimento e Educação Teotônio dos Santos, o nosso PRODED TS-UERJ, e o Sinasef IF Baiano na organização desses debates e no lançamento desses livros. Bom, e para complementar, para deixar uma pitadinha de poesia, eu fiquei encantada ao ver na introdução uma citação de Brecht que fala da luta pela transformação social, pela educação de pessoas, como exemplos de arte. E eu quero complementar, deixando com vocês essa pitadinha de poesia,
juntar ao Brecht o Mário Benedetti, que é um poeta, escritor e ensaísta uruguaio que eu gosto muito. Ele tem uma poesia, quer dizer, eu gosto do todo, mas tem uma poesia chamada Por que Cantamos? E que é tão atual, mas tão atual. Ele questiona se cada hora vem com a sua morte, se a vida não é nada mais que um alvo móvel, se os ares já não são tão bons, se os nossos bravos ficam sem abraços, se a pátria está morrendo de tristeza, por que cantamos? E ele conclui que nós cantamos porque nós somos militantes desta vida e porque não podemos nem queremos deixar que a canção se torne cinzas. O lançamento desses 2 livros, que são de extraordinária importância no âmbito da educação, no âmbito da política pública, no âmbito da formação humana, o lançamento desses 2 livros, para mim, significam uma canção coletiva na direção do caminho que vai evitar que a nossa canção, o nosso Brasil, o nosso país, a nossa vida se torne cinzas. Sejam bem-vindos e aproveitem muito não só os debates, mas também os 2 volumes que são de excelente qualidade. Obrigada. Eu sou Tarcísio Mota, professor de História do Colégio Pedro II e hoje estou como vereador na cidade do Rio de Janeiro. Eu estou aqui hoje para dar os parabéns e para agradecer, aos queridos professores Bruno Miranda Neves e Gaudêncio Frigoto e mais uma série de outros pesquisadores pelo lançamento dessas coletâneas Desenvolvimento e Educação. Nós todos sabemos que pensar a educação brasileira, pensar a educação no Brasil e suas múltiplas relações, em seus múltiplos espaços, o debate do currículo, o debate da educação no campo, o debate do ensino médio, as atuais reformas que a educação passa, os ataques que a educação tem passado nos últimos governos, é tarefa fundamental para todos nós que acreditamos que uma educação emancipatória é urgente no Brasil. Neste ano do centenário do Paulo Freire, reencontrar antigos colegas como Bruno e antigos mestres inspiradores como Gaudêncio e seu compromisso com a luta social, com a transformação, com a melhoria da vida dos estudantes e profissionais da educação no Brasil inteiro é sempre muito bom. Então, parabéns por esse lançamento, que essas ideias ganhem vida própria e possam se espalhar pelo mundo, mas espalhar sobretudo por todos aqueles que estão aí no dia a dia, os profissionais de educação lutando para enfrentar, depois dessa pandemia maldita que nos separou tanto, mas enfrentar os desafios para dar uma educação pública de qualidade, democrática, essencialmente laica, não racista, não sexista e que possa ser um caminho para a descoberta do mundo, para assim a gente possa mudá-lo. Nada deve parecer impossível de mudar, nada deve parecer natural, como nos dizia Brecht. E a educação é um caminho de desnaturalização do mundo, de revelação do mundo para esses nossos estudantes. E pensar, a partir da academia, a partir de um curso de extensão como esse, quais são os principais desafios, quais são os principais entraves para que a gente possa ter essa educação emancipatória é decisivo. E não tenho dúvidas de que Bruno e Gaudêncio e todos os outros organizadores dessas coletâneas estão preocupados com isso. Estamos juntos, companheiros, só a luta muda a vida. Então, companheirada, vocês devem ter percebido que nós estamos, de alguma forma, prestigiados, né? Que nós estamos sendo acompanhados. E o sentido da palavra companheiro tem a ver justamente com repartirmos os pães, né? Com compartilharmos as nossas esperanças, os nossos sonhos, os nossos empenhos. Já avisar para os companheiros, companheira Kátia Farago, da Confederação dos Educadores Americanos, e também para o professor Marcelo Bal, que é da Universidade Tecnológica do Uruguai, né, da UTEC, e também
presidente do sindicato daquela universidade, doutorando na Universidade da República, que eles já podem entrar aqui no nosso humilde estúdio online e pedir desculpas a vocês, mas nós tivemos uma pane, né? Tem umas coisas engraçadas, nós estamos sempre superando percalços, né? Hoje o WhatsApp parou de funcionar, então nós temos aqui ainda vídeos do presidente da CEA, nós temos vídeo de uma deputada estadual aqui do Rio de Janeiro, da Mônica Francisco, e acho que ainda temos mais algum vídeo que nós não conseguimos, que aí parou de funcionar o WhatsApp, que é super prático, né? A gente só baixa. E aí não está funcionando nem por Bluetooth e nem por cabo aqui para nós fazermos a transferência de dados. E eu gostaria, acima de tudo, mais até que agradecer as pessoas que estão acompanhando esse debate, de agradecer aos estudantes e às pessoas que são autoras de capítulos nessas coletâneas. Porque quando nós lançamos a proposta de reedição desse curso de Desenvolvimento e Educação, vejam vocês que esse curso tinha sido escolhido pelo Conselho Latino-Americano e Caribenho de Ciências Sociais, o CLACSO, para ser ministrado como seminário virtual no ano de 2019, digamos, dentro de uma normalidade. E ano passado, quando nós estávamos fazendo a segunda turma, lançando a divulgação da segunda turma, aí com a importantíssima parceria dos companheiros do Sinasef e IF Baiano, veio a pandemia. E meio que a ansiedade, o medo, a perplexidade diante desse mal maior que se abateu sobre toda a humanidade, sobre todos nós. E eu tenho a mais profunda convicção de que nós termos feito as turmas 2 e 3 desse curso nas condições mais adversas possíveis são as provas cabais de que, havendo interesse por parte da universidade pública e havendo um interesse também republicano por parte dos movimentos sociais, dos seus dirigentes, das suas instituições, nós podemos fazer, nós podemos concretizar, nós podemos transformar sonhos, inquietações, esperanças em produção do novo, em uma energia criativa, em um compartilhamento dos nossos saberes, das nossas vivências, das nossas experiências. E é bom frisar, né? Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. As 2 turmas do ano passado provaram isso, porque, inclusive, nós aumentamos o tempo. As turmas seguintes se beneficiaram dos equívocos aqui da equipe que gere o curso, né, Gaudêncio? Porque nós ampliamos o lapso de tempo para que os estudantes pudessem produzir com mais calma, com mais tranquilidade, e cá estamos dando testemunho de que é possível fazer mais, de que é possível fazer diferente, se nós tivermos consciência dos problemas que estão sendo enfrentados e de quem são os nossos companheiros, quem são os nossos aliados na luta. Vou avisar aqui a professora Kátia Farago, que nós vamos nos colocar no ar, e aí o professor Gaudêncio vai conduzir aqui as próximas partes do debate. Vamos começar pela Kátia, assim que o Marcelo Bal chegar, ele fará uso da palavra, e o Gaudêncio será o último debatedor. Eu espero que a gente supere esse problema tecnológico e que possa apresentar os vídeos, né, as saudações que também nos foram enviadas. Então, boa noite, professora Kátia. Bem, eu acho, Gaudêncio, pelo que está aparecendo aqui, para mim, pode ser que a professora Kátia esteja enfrentando o problema com a conexão da internet. Se você quiser dar umas palavrinhas para a audiência e para a turma que estão nos acompanhando. Bruno, eu posso até começar, se for o caso. Pode ser. Vamos aguardar 1 minuto, se ela não consegue entrar, a gente inverte a agenda, né? Tá. Vou mandar aqui, abraço aqui, então, para quem tá interagindo conosco aqui, Bruno Rodrigues,
Leide Cunha, grande companheiro Carlos Magno, lá do IF Baiano, Leandro Rodrigues, Tatiana Chiapeta, Denise Souza, Maria da Conceição Silva Freitas, Camila Portela, Antonildo Santos Pereira, Oberdan Guanais, Rose Márcia da Silva, que foi aluna nessa turma, mas a professora nas posteriores, e tem um capítulo de livro aqui conosco, Fernando Barbosa, professora Fernanda Vasconcelos, grande professor Livaldo Teixeira da Silva, que é membro da nossa equipe, coordena o curso de Fundamentos de Educação e Didática, a Karen Almeida, Adalberto Melo, Josiel Francisco, Cida Oliveira, Petri Lordelo, Cristiane Gonzaga Oliveira, que foi uma grande batalhadora lá no IF Ceará, para que os companheiros do Ceará pudessem estar aqui conosco, João Madureira, do Instituto Federal do Paraná, temos aqui Marilete Cândido de Matos Previero, Anelian Costa Nascimento, Marcela Vidal, Carolina Andrade Fernandes, Luísa Campos, Kátia Farago já está aqui, está com problema tecnológico, mas está aqui, professor Tiago Fávero de Oliveira, Maria Cunha, ou Bia Cunha, enfim, sejam muitíssimos e muitíssimas bem-vindos a esse espaço. Aí, para lembrar, gente, que tem lista de presença aqui para as pessoas que desejarem ter as declarações, que estão participando. E, enfim, estamos muito felizes de estarmos juntos aqui. E um momento de celebração, né? Um momento de muita alegria, de nós dizermos que vale a pena, né? Que tudo vale a pena se a alma não é pequena. E nós nunca vamos nos apequenar, né? Nós nunca vamos nos conformar com esse estado de coisas que nós estamos sendo obrigados a sobreviver. Caldense, fica contigo, tá? E você escolhe. Se você quiser começar, se você quiser conversar Tudo bem. um pouco com as pessoas. Então, boa noite novamente a todas e a todos, quem está chegando. É, de fato, uma imensa, imensa alegria poder ter esse momento de comemoração num tempo tão duro, tão violento por vários âmbitos, né? Quero inicialmente saudar o Bruno, equipe, Michele, Jordan, Livaldo, pelo esforço que é permanente deles na condução da parceria da UERJ, do Programa de Desenvolvimento e Educação, com os companheiros e companheiras do Sinasef, especialmente com o Sinasef IF Baiano. Também saúdo ao professor Antonildo, que nos fez uma bela fala inicial e que tem dado apoio e participa desta tarefa coletiva. Saúdo também a professora Heloísa Oliveira, colega do PPFH, diretora do Instituto, e que tem se desdobrado em várias pessoas para apoiar iniciativas dessa natureza. Saúdo o companheiro Wilson Marcelo Bal, grande colega de intercâmbio de ideias e utopias, e que tem um aporte importante sobre as experiências sindicais, ele como sindicalista, educador do Uruguai. E, sobretudo, saúdo a cada uma e a cada um dos finalistas dos cursos, e os autores e autoras do livro Desenvolvimento e Educação 1 e 2. Certamente, esse não é um momento de longas análises e nem de uma conferência, mas é um momento de comemorar um dos resultados importantes dessa parceria, a formação de quadros e a batalha das ideias que iluminam a nossa prática. Eu vou destacar 2 ideias ou 3 para dizer da enorme importância teórica, política, humana, desse tipo de parceria e com os sujeitos que participam, tanto dos cursos quanto da divulgação em termos de 2 livros que são muito bem avaliados por vários companheiros e companheiras que já se pronunciaram. E, primeiramente, dizer que
o desenvolvimento do curso em si e o processo de publicação dos livros tem um sentido humano de vivência solidária em meio a uma dupla desgraça. A pandemia, que chega próxima a 600 mil mortes, e com uma postura cínica, e a palavra mais adequada seja cruel e desumana, de um presidente que debochou da dor, da morte e trabalhou para o vírus. Essa é uma síntese que o pensamento crítico brasileiro e mundial tem com muita clareza. A outra desgraça paralela é o desgoverno e a disseminação do ódio pelo pensamento de raiva e da pedagogia da ameaça contra o pensamento divergente, o culto às armas e o fundamentalismo econômico nazi-fascista também, junto a um fundamentalismo religioso que nada tem que ver com as religiões clássicas, mas tem que ver com a merco-igreja, as merco-igreja, a teologia da prosperidade, enfim, que se correlaciona com as políticas neoliberais. E o fundamentalismo religioso, que subordina, então, a ciência à crença e também dissemina a pedagogia do ódio, né? Eu gostaria de sublinhar aqui, para dizer do significado de convivência humana que representaram os dois cursos, como diz o Bruno, neste momento difícil, dessa dupla desgraça. Sintetizar o quanto isso é importante num contexto que Luiz Fiore, creio, nos dá o sentido mais radical do que gostaria de sublinhar. Abre aspas, ele diz: hoje a palavra bolsonarismo é usada em todo o mundo como sinônimo de violência irracional e destruição psicopata, feita em nome de versículos bíblicos, mas sem nenhum sentido ético e humanitário. Já é utilizada também como um sinal vermelho de advertência sobre o limite a que pode chegar a humanidade quando perde o sentido ético da política e da história e se joga contra tudo e contra todos, movida pelo ódio, medo, paranoia, transformando a religião num instrumento de vingança e destruição das possibilidades da convivência entre os seres humanos. Pois bem, este é o tempo em que foram desenvolvidos os cursos e a produção desses dois livros. E, portanto, o fato de estar juntos, dialogando juntos, produzindo juntos esses dois livros, foi um motivo, ao mesmo tempo, de resistir ativo e de esperançar. Eu creio que essa palavra do Paulo Freire, tão condenado por esse ódio impregnado na política brasileira hoje, a palavra esperançar é o que nos dão esses companheiros e companheiras que conviveram esse tempo nessa atividade. Uma segunda ideia é de que este esforço de formação que une a universidade, sindicatos, movimentos sociais, é que nos pode formar teórica e praticamente, né? O Wilson Marcelo Balsa está nos ouvindo, está me ouvindo, e espero que a gente possa ouvi-lo, num texto que me mandou, fala das boas práticas docentes, sindicalistas, políticas, e que atuam na defesa dos trabalhadores. E essas boas práticas necessariamente relacionam teoria, ação e teoria, ou seja, sem teoria potente que nos permite ver o que subjaz, o que está atrás das relações sociais, culturais, econômicas, educacionais, teremos uma prática impotente. Mas aprendemos também em Marx que as ideias em si e por si são importantíssimas, mas nada podem mudar se não existirem mulheres e homens dispostos a pô-las em prática. Isto porque, como aprendemos com ele também, a prática é que é a parteira da história. E eu creio que
os cursos e o livro, a experiência, os saberes dos companheiros e companheiras que fizeram o curso unem essas duas dimensões que têm um caráter, eu diria, revolucionário. Finalmente, para não me alongar, e não é a hora de a gente se alongar, eu creio que este esforço, né, de análise e de troca de experiências, de vivências e a produção dos capítulos dos livros, todos eles têm a clareza de que existe uma relação inseparável entre sociedade, projeto societário de desenvolvimento e educação. Mas, sobretudo, esse caráter indissociável, orgânico entre essas duas dimensões de práticas sociais e humanas se dá na particularidade de sociedades como a brasileira, em que Florestan Fernandes a entende muito mais, em que a classe dominante não forma uma classe burguesa clássica, uma classe burguesa clássica que implica incorporar, ainda que de forma antagônica, mas incorporar a classe trabalhadora, qualificar a classe trabalhadora para poder ter nações de um capitalismo desenvolvido. Aqui no Brasil, Florestan nos chama a atenção que nós temos uma classe burguesa, ou uma classe dominante, que forma, na verdade, uma plutocracia, ou seja, um poder de ricos que governa para os seus privilégios, para quem a classe trabalhadora, o povo, para usar uma categoria mais ampla, está aí para ser espoliada e espoliado, explorada e explorado. E os excluídos jogados ao seu destino. A pandemia é um exemplo emblemático disso. E no plano político, uma classe que não seguia sequer pela luta hegemônica, mas seguia pelo autoritarismo e pela violência. As notícias que temos hoje sobre o ministro da Economia e do Banco Central, que tem fortunas em paraísos fiscais, mostram a face nazifascista, econômica, política desta plutocracia. O presidente do Banco Central e o primeiro-ministro, ou melhor, o ministro da Economia, que fazem a política econômica e fiscal do Brasil, a fazem em nome exatamente desta plutocracia. Certamente que o curso nos ajuda a entender, então, o que Florestan Fernandes nos coloca quando diz que o erro da geração dele não foi de lutar pela democracia, ainda que sempre relativa sobre o capitalismo. E também o erro não foi lutar para construir uma nação soberana, autônoma, integradora. Já, filha, não precisa. O erro da geração de Florestan, diz ele, foi tentar fazer este caminho junto a uma minoria prepotente, essa plutocracia de que eu estava falando, a uma maioria desvalida. E ali o Florestan, creio que nos fala daquilo que foi essa experiência maravilhosa, Bruno, Nivaldo, Michele, Luísa, que estavam, e outros companheiros e companheiras presentes, e os colegas do Sinasef, do IF Baiano, e de cada uma e cada um dos participantes. Eu creio que o curso nos deu essa diretriz de que nos fala o Florestan, que o nosso papel como professores, como sindicalistas, como movimentos sociais, culturais, todos os movimentos por direitos, não devemos lutar para e nem pelo povo, porque isso seria uma certa presunção. O nosso papel é este que tentamos fazer juntos, de estar junto
com a maioria, de estar junto com os excluídos, de estar junto com a classe trabalhadora, para que ela, cada uma e cada um, adquira, diz o Florestan, os instrumentos, a análise, para que possam se autodeterminar e fazer a revolução necessária ao nosso país e ter o poder com os trabalhadores. Eu acho que é este o horizonte. E como nos ensina José Martí, grande pensador da Revolução Cubana, que eu li numa escola lá em Cuba, estava escrito: hora de governar não é hora de começar a aprender. Tínhamos que ter aprendido antes. O curso, os textos na batalha das ideias, o trabalho de cada uma e de cada um na produção desses textos, o trabalho de cada uma e cada um na luta cotidiana, nas bases dos sindicatos, mostra, como José Paulo Neto nos diz, que a luta de classe não toma férias. Parabéns a todos, parabéns a todas. E, coincidentemente, eu também selecionei três versos de uma poesia de Mário Benedetti. Por ele, e também em homenagem aos nossos companheiros do Uruguai. Grande poeta e lutador na direção do que estamos fazendo nessa parceria com o IF Baiano, o Sinasef, etc. E, com isso, também estimular as seções sindicais, não só do Sinasef, mas de outros sindicatos, a se embrenharem nessa tarefa de unir a universidade, professores universitários, com companheiros e companheiras da educação básica, dos movimentos sociais e culturais. O poema do Mário Benedetti se titula Que passaria se? O que aconteceria se? O que aconteceria se um dia despertássemos dando-nos conta que somos a maioria? O que aconteceria se, de pronto, uma injustiça, só uma, fosse repudiada por todos? Todos os que somos. Todos e não uns, não alguns, e sim todos. O que aconteceria se, em vez de seguir divididos, nos multiplicássemos, nos somássemos e barrássemos o inimigo que interrompe nossos passos? Parabéns, querido Bruno e equipe. Parabéns a cada uma e a cada um dos participantes dessas belas produções Educação e Desenvolvimento 1 e 2. E a luta, companheiras e companheiros. Obrigado, queridíssimo coordenador, professor, inspiração para todos nós. Fico feliz que a professora Kátia Farago tenha conseguido se conectar, porque hoje realmente as tecnologias se revoltaram contra a humanidade. Eu vou pedir licença a ela, saber se é possível eu compartilhar aqui os vídeos do Fernando Rodal e também da Mônica Francisco, que eu estava com dificuldade mais cedo. Obrigado, então. Só um minutinho, gente. Uma saudação, Kátia. Boa noite. Bem-vinda. Boa noite, professor. É um prazer estar aqui com o senhor. Sabe que o senhor é uma referência, né, para todos nós. A nombre de la Confederación de Educadores Americanos, tenemos el placer de saludar a SINASEF, Sindicato Nacional, integrante de nuestra confederación a nivel continental, y al mismo tiempo, en particular, saludar al SINASEF Baiano y de Tocantins, que hoy desarrollan un debate en relación a uno de los temas centrales, desenvolvimiento y educación. Esta mesa, que va a estar representada para nuestra organización por la compañera Kátia Farago, y que cuenta, entre otros, según estuve mirando en la invitación, con la presencia de un querido amigo y un excelente profesor e investigador como Gaudencio Frigoto, al cual también extiendo mi cálido mensaje, junto al resto de las compañeras y compañeros que están en esa mesa desarrollando un debate de extrema importancia.
y al mismo tiempo mostrando algo que en la Confederación siempre hemos defendido: la articulación profunda, íntima y diríamos esencial entre la academia y las organizaciones de trabajadores y trabajadoras de la educación. Este es un excelente ejemplo de los tantos que somos capaces de construir en este continente. Deseamos de este modo a nuestras amigas y amigos, a nuestros compañeros y compañeras de lucha, el mejor de los éxitos en esta etapa en donde van a desarrollar esta temática que junto con ella va parte del destino de la educación de nuestros pueblos y de nuestras naciones. Un fuerte abrazo y a seguir construyendo esta alianza estratégica entre academia y sindicato, entre sindicato y academia, que finalmente es una alianza entre trabajadores y trabajadoras, que es lo que nos une, es el punto de unión que le da sentido a estos trabajos. Un fuerte abrazo y un gran saludo a SINASEFE Sindicato Nacional y a SINASEFE Bahiano y de Tocantins. A todos y todas, estamos juntos para construir una educación para nuestros pueblos. Un fuerte abrazo. Antes de colocar aqui o próximo vídeo, é o SINASEF do Ceará também, obviamente. Francisco, deputado estadual pelo PSOL aqui no Rio de Janeiro, vice-líder da bancada do PSOL aqui na Alerj, e a importância de gravar um vídeo falando da relação muito salutar e importante entre a universidade e os movimentos sociais, numa dinâmica, né, de fortalecimento mútuo. Primeiro, na vocação da universidade pública, que é a extensão, que é a articulação, né, da educação, da universidade, dos muros, né, que se derrubem para que a comunidade entre, para que os movimentos se fortaleçam e, consequentemente, fortaleçam a luta em defesa da produção do conhecimento, da pesquisa, da extensão, fortalecendo vínculos importantes que incidem diretamente em diversas temáticas na sociedade. Então, é um prazer poder gravar esse vídeo e reforçar a importância da sociedade, dos movimentos sociais ocuparem o espaço da universidade e a universidade cumprir o seu papel de incidência na concretude da vida da população. Vocês já devem ter reparado que quando nós fizermos os próximos debates de lançamento, nós vamos ter que sempre dobrar a meta, né? Porque a meta está aberta e nós vamos ter que ficar sempre dobrando a meta, recebendo esses carinhos, esses afagos de companheiras e companheiros de outras localidades, né? Então, vou convidar aqui a nossa queridíssima companheira Kátia Farago, que é professora no IF Baiano e representa o Brasil, representa o SINASEF na Confederação dos Educadores de Nuestra América. Ela é brasileira, tá, Gaudêncio? Porque nós estamos aqui nessa coisa aqui do Code Sul. Mas eu a saudei em portunhol porque ela é latino-americana na cepa, viu? Sim, assim todos nós entendemos, porque capaz que só acá no Brasil e la Guiana Francesa não se habla em espanhol. Então, temos que arreglar as coisas. Sim, como não? Sim, então, boa noite. Obrigada, Bruno. Obrigada, professor Gaudêncio. Um prazer estar aqui com o senhor. O senhor é uma referência, como eu já havia colocado. Queria saudar toda essa iniciativa, né, do SINASEF, do Programa de Desenvolvimento e Educação Teotônio dos Santos, junto com o SINASEF Nacional, com algumas sessões do SINASEF, e dizer que é uma honra estar aqui com vocês. Gostaria também de dizer que eu sou professora também do IF Baiano, né? Sou ex-dirigente da seção, né? Não estou nessa direção, mas sou ex-dirigente. Sou ex-dirigente também do SINASEF Nacional, e a nossa luta é grande, né? Dentro de todo o contexto que tem se colocado desde o golpe de 2016, né? Então, nunca foi tão necessário
que a gente tivesse o nosso olhar voltado para a formação, na nossa formação política, né? Então, esse debate de lançamento das coletâneas aqui do Desenvolvimento e Educação, ele é muito importante, e eu fico muito feliz porque nós temos, entre os autores dessa coletânea, 11, eu acho, se eu não estou equivocada, né? O Carrilho, a Jeane, Laicuia, a Marilete, a Nelian, o André Leonardo, o Fernando, o Valteni, o Petri Lordelo, a Camila Flávia, o Antonildo, todos companheiros de luta e companheiros que fazem parte da seção IFE Baiano, né? O Sinasef Nacional tem mais de 90 sessões, né, por esse continente, e o Sinasef é uma dessas sessões, então é um prazer muito grande. Tem sido fácil, né, construir essas sessões, mobilizar a classe trabalhadora, mas a gente tem nesse trabalho que tem sido desenvolvido pelo projeto, pelo Programa de Desenvolvimento e Educação, aqui e coordenado pelo Frigoto, e desenvolvido com o Bruno e com os demais companheiros, um importante aliado nesse processo, né, de formação política. O Sinasef Nacional, ele fez uma adesão à CEA, que é a Confederação dos Educadores Americanos, desde o nosso 10º congresso, né, em 1997. Então, eu gostaria de apresentar aqui um pouquinho a CEA, para quem não a conhece. O professor Gaudêncio Frigoto, eu sei que já conhece, porque tem vários cadernos produzidos pela CEA da década de 90, 2000, e eu acredito que ele participou na produção desse conhecimento da CEA, né, participou desse movimento, e então não é tão desconhecido assim. Então, a CEA, ela é essa Confederação de Educadores Americanos. No último congresso do Sinasef, que foi o 33º com o Sinasef, né, que é a nossa instância máxima, nós reafirmamos o nosso posicionamento, né, dessa integração a partir da Confederação dos Educadores Americanos, e essa confederação ela tem uma data muito anterior, né, à nossa adesão no 10º Congresso do Sinasef em 1997. Né? A CEA ela assume formalmente essa denominação em 1957, mas ela é consequência dos movimentos de luta dos trabalhadores da educação no continente americano, que remonta a janeiro de 1928, em Buenos Aires, quando nós tivemos, quando deu-se vida, né, a primeira, a Internacional do Magistério, né, e aí, a partir dessa Internacional do Magistério, nós tivemos a criação em dezembro de 1943, em Santiago do Chile, né, da Confederação Americana do Magistério, que teve essa denominação até 1957. Né? Então, a CEA ela parte de alguns princípios, de alguns objetivos que são muito importantes, né, para que a gente possa ver a nossa pátria com unidade, unida, e entre esses objetivos, né, estão alguns que são fundamentais, né, considerando o momento que a gente está vivendo hoje, né, que seria alcançar a unidade dos trabalhadores e das trabalhadoras da educação no continente americano para participar, né, de uma educação, do desenvolvimento, né, de uma educação dos povos da América Latina e aplicar-lhe de maneira adequada à realidade de cada país, né, sobre os princípios que nós defendemos, né, de uma educação universal, gratuita, laica, inclusiva, de gestão democrática, né, tão atacada recentemente, né, a defesa de uma educação pública e de qualidade, né, e principalmente que esse ensino ele deve ser ofertado, ele deve ser uma obrigação do Estado. Né? Então, bem, a CEA faz coro à defesa da existência de governos sob regimes democráticos, né? Que respeitem a livre determinação dos povos em um ambiente de respeito, igualdade e lógico, mútuo benefícios. Né? E, para isso, a CEA, em 2012, ela assina
um acordo de cooperação com o Parlamento da América Latina e Caribe, né, que é o Parlatino. E esse organismo, ele é um organismo regional unicameral de caráter permanente, que foi fundado em 1964, né, tem uma finalidade de atuar como um foro político, né, do mais alto nível, né, um eficaz promotor do desenvolvimento da educação. Ele tem uma Câmara específica da educação, né, e, sobretudo, também de integração, né, no marco da democracia plena, né, para o qual a nossa Constituição e a Constituição da Comunidade das Nações Latino-Americanas apontam, né? Então, o El Parlatino, ele é composto por 23 países, né? Então, entre eles estão Argentina, Aruba, Bolívia, o Brasil, né, o Chile, a Colômbia, Costa Rica, Cuba, Curaçao, Equador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, entre outros, né? Então, a CEA, ela é um importante organismo internacional. Aqui a vice-presidência da CEA é do Brasil, né? Quem representa essa vice-presidência hoje é a professora Clotilde, da Unicamp, da PUC de Unicamp, de São Paulo, perdão, e da CONTER. E a gente teve o último congresso, né, o 20º Congresso da Confederação, já há algum tempo, né, ele era para estar acontecendo o 21º Congresso agora no ano de 2020, mas aí a gente acabou sendo surpreendido pela pandemia e a gente fez algumas atividades. A gente tem participado de algumas atividades de modo remoto, né, dentro do que é possível, junto com algumas outras organizações de trabalhadores da América Latina, né, como do México, do Caribe, como, por exemplo, a Federação dos Professores Universitários da América do Sul, a FECIDUAS, a Confederação de Educadores, Federação dos Sindicatos das Universidades da América Central, México e Caribe, a FECITRAL-CANC, né, a Confederação dos Trabalhadores das Universidades das Américas, a CONTUA, a STES Intersindical da Espanha, a STPEV da Intersindical Valenciana e Ilhas Baleares Intersindical, né? E aí, junto com o Parlatino, a gente vem buscando, então, realizar essa integração. Não tem sido fácil, até porque a gente tem acompanhado toda a luta, né, dos nossos irmãos e companheiros na Colômbia, no México, na Venezuela, aonde a gente tem, não só nesses países, né, a própria Panamá, Guatemala, e a gente tem, então, travado, vamos dizer assim, uma luta bastante gigante no sentido de buscar essa unidade, né? No ano de 2019, nós fizemos uma atividade presencial, né, que aconteceu na Argentina, e o ano passado, poucas semanas antes da pandemia, nós participamos do 3º encontro do Diálogo Continental para a Educação, que acontece dentro do Universidade 2020, né, realizado na cidade de Havana, em Cuba. E nesse 3º encontro do Diálogo Continental para a Educação, então, a gente travou um debate lá com as organizações dos trabalhadores, né, de vários países na América Latina e Caribe, e também tivemos esse 3º encontro organizado pelo Parlamento, pelo Parlatino, né? E o tema foi aquecimento global e educação, né? Então, é muito importante que a gente tenha a compreensão, como o Rodal colocou aqui, dessa relação entre a organização dos trabalhadores e das trabalhadoras e da academia, né? E a CEA, ela tem esse princípio também no seu cerne, né? Também é importante dizer que a CEA,
ela, além desse tema, né, do aquecimento global e da educação, ela tem participado desde há muito tempo da Universidade 2020, né, lá em Cuba. Então, todo período em que ocorre o Congresso de Educação, seja da educação básica, né, ou da educação superior, que é realizado pelo Ministério da Educação de Cuba, lá está presente o Parlatino, lá está presente a CEA também. Tá? É muito importante também que a gente consiga estabelecer esse diálogo, né? Eu gostaria, inclusive, de também eu acabei não cumprimentando, né? O nosso camarada Marcelo Bal, da UTEC Delar, né? Que também é amigo e conhecido do nosso presidente da CEA e também estará aqui com a gente hoje, daqui a pouco. Né? Eu não sei se eu me excedi no tempo, né? Mas a ideia era realmente trazer para essa comunidade, principalmente para o próprio Sinasef, né? Essa visibilidade que a CEA deve ter e que o Sinasef e as demais organizações que estão aqui no Brasil têm o dever de auxiliar, né, que é fortalecer essa confederação dos educadores americanos. Tá? Então, a CEA tem estado junto com a luta dos trabalhadores e das trabalhadoras da educação, dos técnicos administrativos, né, do Sinasef, e também tem realizado, então, buscado realizar essa unidade entre os países aqui latinos e o Caribe. Tá certo? Não sei se eu passei do tempo, Bruno. O tempo é todinho seu, companheira. Fique totalmente à vontade. Se precisar fazer mais algum comentário, mais alguma colocação, continue pleníssima. Então, o que eu separei, eu não trouxe nenhum autor latino. Eu busquei um pouco no Gramsci, um pouquinho o que a gente vem sentindo, né? Nesse período, e o que, na minha visão, tem contribuído para que a gente tenha vivido esse momento marcado desde o golpe de 2016, por todo o ataque, né, à classe trabalhadora, à educação, né, enfim, aos serviços públicos, né, a gente está na iminência aí da votação da PEC 32, o Sinasef, junto com várias outras organizações de trabalhadores e trabalhadoras, tem feito uma aguerrida luta, né, e não estamos indiferentes, né? Mas o texto que o Gramsci, que eu trouxe aqui, um pequeno recortezinho dele para a gente fazer uma reflexão, é o texto do Gramsci, Odeio os Indiferentes, né? E ele diz lá que a indiferença age potentemente na história. Age passivamente, mas age. É a fatalidade, é aquilo com que não se pode contar. É aquilo que estraga os programas, que inverte os planos mais bem construídos. É a matéria bruta que se rebela contra a inteligência e estrangula. O que acontece, o mal que recai sobre todos, o bem possível que um ato heróico de valor universal pode gerar, não se deve tanto à iniciativa dos poucos que agem, mas à indiferença, ao absenteísmo de muitos, né? O que acontece não acontece porque alguns querem que aconteça, mas porque a massa dos homens abdica a sua vontade, deixa que façam, deixa que se agrupem os nós que depois só a espada poderá cortar. Deixa que promulguem leis que depois só a revolta poderá revogar. Deixa que cheguem aos poder homens que depois só um motim poderá derrubar. A fatalidade que parece dominar a história não é outra coisa que não a aparência ilusória dessa indiferença, desse absenteísmo, né? Então, o Gramsci, eu acho que esse texto dele, eu só peguei um recorte, né? Mas esse texto Odeio os Indiferentes, eu acho que ele caracteriza muito esse último momento que a gente vem vivendo, né, principalmente no nosso país, lógico que na América Latina como um todo, mas aqui principalmente, né, a ascensão de um governo de direita, né, que tem aí seguidores que têm provocado não só os ataques, mas a morte, né,
literalmente, né, a morte, como a gente tem observado pelas denúncias recentes da CPI, né, mas tem promovido um governo conservador, né, que tem distribuído muito dinheiro, né, para uma base de sustentação legitimar aí o seu método de fake news, de difamação, né, enfim, é muito difícil a gente atuar nesse momento em que a gente precisa da atuação de todos os companheiros, de todas as companheiras e de todos os trabalhadores e trabalhadoras para que a gente possa estar vivo mesmo, né? Literalmente, né? Nessa pandemia, né? E a promoção, o desenvolvimento do curso, né? Que nós, que na verdade o programa Programa Desenvolvimento e Educação do Teotônio dos Santos tem realizado, tem contribuído muito, tem dado, né, voz, tem dado fôlego para que a gente possa superar esse momento. Então, esse texto que foi escrito lá em 1917, né, na Itália, ele parece que nos auxilia muito a compreender esse momento que nós estamos vivendo. E a organização dos trabalhadores e trabalhadoras tem aí mais desafios do que já foi imaginado, né, ao longo da nossa existência. Então, eu gostaria de saudar a iniciativa do professor Frigoto, né, por toda a socialização do conhecimento, por toda a sua produção, agradecer ao Bruno também, tá? E dizer que a formação política ela é essencial e vocês, né, têm tido um papel fundamental, principalmente para a nossa base aqui da seção Sinasef IF Baiano, né? Espero que essa seja uma proximidade que perdure e que a gente consiga, então, derrotar essa proposta fascista e autoritária que está no poder e que, né, tem travado tantos ataques a toda a classe trabalhadora. Muitíssimo obrigada, companheira, pelas suas palavras, pela gentileza, pela sua presença, né, porque a presença, e a gente reforçou muito isso ao longo das turmas do nosso curso, a presença ela não é só física, né? Ela tem a ver com o olhar, com a disponibilidade, com o afeto, com a perseverança, com a energia, né? Então, é muito importante nós sabermos que dentro desse continente nós estamos juntos. E, em falar em continente, chegou aqui o nosso queridíssimo professor Wilson Marcelo Balcamacho, um grande hermano uruguaio que me recebeu em seu país. Vai falar em português porque é gente de la fronteira, não? Então a gente de la fronteira maneja bem os dois idiomas e capaz que se brindem em saber que nossos irmãos acompanham com muitíssima atenção a tudo que se passa acá em Brasil e são admiradores hace mucho de la obra de Frigoto e de Paulo Freire e de tantas educadores e educadores brasileiros. Marcelo, por favor, un gusto estar con vos. Tome la palabra. Bueno, buenas noches a todos y todas. Vou falar portunhol, que desculpas para quem fala português pelos meus erros, assim que, bom, pero sabendo aqui também que a maioria do pessoal seguramente é do Brasil, vou falar fora de que os uruguaios a gente tem facilidade também para entender o português. Em primeiro lugar, gostaria de saludar, explicar aqui porque eu estou aqui no ao ar livre. Eu estou voltando de Montevideo, estou na cidade de Durazno, que fica aí a 200 quilômetros. Eu moro lá na fronteira com o Rio Grande do Sul, em Rivera, Santana do Livramento. E estou voltando de uma instância de trabalho do sindicato
eu estou na presidência do sindicato da UTEC, o sindicato nosso chama Situtec, e estou voltando de Montevideo porque a gente teve uma instância numa comissão de ética daqui do Uruguai, porque a gente vem denunciando uma série de irregularidades que os trabalhadores do UTEC estão padecendo, não? Lamentavelmente não é um tema só deste governo, sino também é um tema histórico de alguns erros que também se cometeram com anterioridade, não? De fato, a gente está numa universidade, UTEC, uma universidade que tem uma lei muito bonita, que é a Lei 19.043, e essa lei prevê ali a temática do cogoverno, não? Como é aqui também o DELAR, que tem um histórico, né, nesse sentido, e também a prática da maioria das universidades públicas latino-americanas, com a ideia fundamental de que a gente tenha autonomia necessária para a liberdade de pensamento e também poder fazer críticas independentemente dos governos de turno. Hoje, quando o pessoal pergunta para mim qual é a importância desta existência que a gente está tendo no tema do cogoverno, eu digo, basta dar uma olhada ali para o Brasil, não? O que está acontecendo. E, lamentavelmente, também, a gente agora pode olhar aqui para o Uruguai e a experiência do TEC, que são, digo lamentavelmente, por quê? Porque são mecanismos que habilitam que universidades públicas se voltem para ser funcionárias do governo de turno, não? E aí no Brasil eu acho que a gente tem uma demonstração do ruim que é isso. O MEC, a Presidência da República, definindo quem é reitor e quem não é reitor, tratando de fazer uma divisão entre os institutos federais. Na verdade, a gente não compreende como um projeto tão bonito, tão bom para a população pode ser objeto de interesses espúrios e, de fato, fascistas, não? Porque eu acho que fica claro que no Brasil a intenção do governo é fascista, e se não avançou mais foi por certas limitações postas pela institucionalidade e também os grupos de poder, tanto econômicos como políticos. Então, faço esta introdução que tem que ver também com este lançamento destas duas obras. Eu tive ali o prazer de receber o convite para a apresentação na escrita ali na contratapa, não? O que significava essas obras. E ali eu gostaria de fazer 2 ou 3 reflexões. A primeira é sobre os institutos federais de ciência e tecnologia. Eu acho que ali tem muitos artigos que abordam essa temática. Eu acho que é uma forma não só da produção, sino também do compromisso que o professor Frigoto, com a equipe dele, vou falar somente o do Frigoto, porque se começo a nombrar seguro, vou me esquecer de alguém. Mas eu acho que ali no Frigoto está representado todo mundo que está trabalhando. Eu digo que está trabalhando porque também eu acho que é um motivo para aproveitar esta instância para falar da generosidade que esta equipe está tendo, porque eu, de fato, estou aproveitando também as produções que são muito pertinentes, não só para o Brasil, senão eu acho que para toda a América Latina, e sem temor a ser modesto, eu acho que para o mundo inteiro, não? Neste momento aqui no Uruguai, eu vejo também que no Brasil isso acontece, não com tanta força, mas eu acho que em um sentido bastante parecido, não sei, similar, não sei se em português está bem dito, que tem que ver com a hegemonia de certas pedagogias que são funcionais a um mercado laboral e também a uma intenção econômica capitalista, e com isso fora do slogan, que pode até soar um pouco
recorrente a esta frase que estou falando, isso aí tem muitas implicâncias na vida cotidiana, não só dos professores, sino também dos estudantes e das famílias e da sociedade em geral. Não? A gente pensar, por exemplo, em uma pedagogia das competências que tem uma funcionalidade, não a certos interesses só pensando no mundo laboral, nem sequer no mundo do trabalho, eu acho que é uma limitação que a gente está padecendo na pedagogia. E o que está faltando são pedagogias que habilitem uma reflexão sistemática alternativa. Eu acho que aqui a gente tem esse exercício. Eu acho que esse é um primeiro ponto, um segundo ponto que eu gostaria de ressaltar da obra que a gente está aqui promovendo, não? E fazendo o lançamento. Eu acho que isso é um intento de propor uma pedagogia com identidade latino-americana. Se a gente terá, não? Aqui os 100 anos do nascimento do Freire são uma demonstração mais da capacidade de gerar conhecimento pedagógico, não só para o nosso continente, sino também para o mundo. Desde que lugar? Desde um lugar humano, diria eu, não? De um lugar da sensibilidade, da empatia, do reconhecimento do outro, que eu acho que é um ponto substancial que está faltando em nossa atualidade. Não sei aí no Brasil os detalhes, mas aqui a gente no Uruguai está vendo como um ressurgimento de práticas violentas, não só de estudantes, sino também de famílias, de professores, da sociedade em geral, não só pela depressão econômica e social que significou a pandemia, sino também por uma forma de relacionamento que não reconhece o outro como uma possibilidade, de a gente se fazer responsável por eles. Então, eu acho que esta obra, este trabalho que a gente está celebrando aqui neste lançamento, é uma forma bem interessante, bem boa de propor um modelo pedagógico que eu acho que está aí transversal a todos os artigos que tive o gosto de ler eles. Eu acho que tem aí um esforço coletivo de poder pensar uma pedagogia diferente para a América Latina, para os nossos países e também para o mundo. Eu acho que esse é um valor assim superlativo. O compromisso nosso tem que ser o de promover essas pedagogias e gerar conhecimento em forma local. Fica aqui eu acho que o desafio para todos nós que estamos participando destas lives, de pegar esta pedagogia, ou estas pedagogias, porque não é só uma, e aterrissar nas práticas didáticas, que eu acho que isso é outro valor da obra que a gente a gente tem aqui em frente a nós, esta possibilidade de aprofundar. E digo de aprofundar porque não só a leitura ou estudo, sino também de gerar linhas de pensamento e linhas de pesquisa que possibilitem gerar conhecimento desde esta pedagogia histórica crítica ou esta pedagogia integrada desde uma lógica particular. Eu gostaria de fazer a ênfase em uma necessidade, não? Que eu venho pensando coletivamente aqui com os companheiros que estão acompanhando, que a importância da gente, desde esta perspectiva integrada ou histórica crítica, da gente projetar uma didática, a integração nas práticas docentes de uma didática acorde a esta pedagogia. Não é que não exista, porque claramente, ultimamente tem havido muita produção específica sobre esse tema. Mas só a gente vai lograr uma expansão dessa lógica se a gente consegue congregar muitos professores que integrem essa pedagogia nas práticas aulas. E eu acho que os institutos federais de ciência e tecnologia são um centro, são uma experiência, não? Que consegue encarnar essa pedagogia, que consegue concretar essa. Eu tenho o prazer, não, de compartilhar com professores do IFE aqui na fronteira do Uruguai com o Rio Grande do Sul, com o Brasil. E a obsessão, diria eu, não, pelo tema dos cursos integrados realmente é um tema para valorar. Não? Essa articulação da teoria prática e essa articulação da teoria prática que tem que ter um vínculo com a vida social, eu acho que é um patrimônio
super importantes dos institutos federais que são dignos de ressaltar e de fazer um subrayado sobre isso aí. Então, eu acho que para nós é uma possibilidade. Eu acho que esta obra, este trabalho é um convite, não? É um convite para que a gente possa avançar nesta pesquisa, na pesquisa, nos trabalhos, na pedagogia, na reflexão didática, que para nós é ponto fundamental. E para ir fechando já, o porquê disso, não? Eu acho que a gente está num momento crítico, não? Eu acho que a gente tem que problematizar desde os âmbitos da educação, como diz Freire, que não pode todo, mas pode algo, não? E algo muito importante. Tem que dar um aporte substancial na vida social. Eu acho que a gente tem que contribuir para transformações desses processos desumanizantes em processos humanizantes e humanizadores. E eu acho que esse desafio está pedindo para todos os professores, para todos a comunidade educativa do nosso continente, um compromisso forte na linha do comprometimento político, não partidário, um comprometimento político com a transformação da sociedade em um âmbito mais humano, mais solidário, em definitiva, podia capaz que sintetizar nisso. Eu vou fazer um comentário, é uma percepção, não? Que eu acho que os professores universitários, os professores dos institutos federais botam nessa categoria, não só pelo nível, senão também de fato, porque dão graduação e pós-graduação. Eu acho que aí a gente tem que tomar consciência da responsabilidade que a gente tem nos institutos federais, nas universidades federais, nas universidades públicas dos nossos países e da América Latina em particular. As universidades públicas têm uma grande potencialidade, mas eu tenho enxergado também, não, que a lógica individualista também acaba aterrissando nas nossas instituições. Não? Vem muitas vezes professores que dizem, não, a minha responsabilidade é só dentro da aula. Ninguém diz que não seja assim. Não? Mas ficam de espalda nos compromissos de caráter mais social, mais políticos, insisto, não partidários. Não? Nesse compromisso nesse comprometimento, não, da profissão do docente com os processos de transformações sociais. Eu acho que isso aí é um ponto substancial, porque se nós que estamos nas instituições públicas, a gente não se compromete com um projeto de humanização, a minha pergunta é, quem vai fazer isso? Para quem a gente vai deixar isso? Fora deste mundo, deste contexto, onde, apesar da pandemia ter mostrado as limitações da nossa organização social, porque tanto no Brasil como no Uruguai a miséria aumentou, a pobreza aqui no Uruguai, a gente tem 100.000 pobres mais, tem que ter em conta de que capaz que para a dimensão do Brasil isso não é muito mais. Para a dimensão do Uruguai é muito grande essa margem. A gente tem 3,5 milhões de habitantes. Para nós é um motivo de tristeza e não deixa de ser um choque importante para nós o tema da indiferença do governo para essas pessoas. Não? A insistência na crítica ao Estado, a insistência na crítica às empresas públicas, a insistência na crítica à educação pública, à promoção do ensino privado, são todos signos que mostram que no lado de um projeto mais neoliberal, tem uma claridade meridiana a quem eles têm que favorecer. E a dúvida minha é quem está tomando parte, quem está formando parte do pessoal que está defendendo um projeto alternativo nesta sociedade cada vez mais individualista, mais violenta que a gente está vivendo. Eu acho que as universidades não vão poder todo, mas o ensino superior tem um papel fundamental
em nossos contextos, não? Eu acho que isso é um tema absolutamente fundamental, que a gente tem que ter consciência disso. Portanto, a gente tem que ter um compromisso com o ensino, sem lugar a dúvidas, mas a gente não pode deixar de lado a pesquisa e tampouco a extensão, porque a extensão é essa forma que a gente tem de evolução para a sociedade de tudo que a gente tem, de tudo que a gente recebe. Então, eu acho que a gente tem uma pergunta, e a gente falava aqui com um político faz pouco tempo, e ele falava, a gente está num momento que a gente tem que tomar uma decisão, de que lado da história a gente vai se ubicar, não? Do lado de uma sociedade mais justa, mais fraterna, ou do projeto que vai aprofundar a desigualdade, vai aprofundar tudo que as situações de justiça que a gente está vendo, que não tem sentido, de fato, reproduzir aqui o que a gente está vendo todos os dias. Então, eu acho que esta obra aqui da equipe que foi puxando os trabalhos é uma grande obra que ajuda a pensar e ajuda uma colaboração substancial para que a gente possa pensar, para que a gente possa projetar alternativas concretas por meio de uma pedagogia, por meio de uma didática que ajude, que contribua à profundização dos processos de humanização tão necessários para o nosso tempo. Assim que não fica nada mais que agradecer este espaço de poder compartilhar. Me pegam no meio da luta, como quem diz, não? No meio do caminho, aqui indo até Rivera por um tema justamente, não? Por problemas com professores, com trabalhadores, mas se a gente não se compromete com este tipo de movimento, quem vai fazer isso? Então, acho que deixo aqui o convite para vocês, para não duvidar, não? E para se comprometer neste projeto coletivo, que é muito bonito, do mundo melhor, onde a esperança aí tem que ser o norte do nosso caminho. Abraço grande para vocês e muito obrigado pelo espaço, meus amigos. Antes de passar aqui para as saudações, vou pedir para a Kátia fazer suas saudações finais, professor Gaudêncio, Marcelo por último, e depois aqui eu dou boa noite, porque já marcamos aqui um papo no Meet, que nós temos que comemorar intimamente esse momento. Agora, é bom lembrar que os livros já estão lá em pré-venda pelo site da editora Pris. Eu coloquei aqui o código do desconto, que é o DNVE20, DNVE20, que permite às pessoas adquirirem os exemplares físicos, né, com desconto. Daqui a pouquinho também já vai estar disponível na versão e-book, porque facilita bastante, né? E a gente espera que esse material seja criticado, porque a crítica pela prova tanto da reflexão, quanto da ação, quanto da praxis, é o que vale, né? Porque, obviamente, quando nós escrevemos aquilo que nós analisamos, aquilo que nós praticamos, nós escrevemos para compartilhar. E é muito importante, tanto as falas que trazem o sentido da luta política mais geral, pela humanização, pela garantia dos direitos, pela garantia da nossa condição humana, quanto aquelas que reforçam a dimensão da praxis. Nós não fazemos parte do mercado editorial da crítica e nem do mercado acadêmico da crítica. Nós fazemos parte, nós tomamos partido das classes subalternas e nós vamos à sala de aula, nós vamos aos nossos setores técnicos e administrativos lutar contra a realidade rebelde para fazer o melhor para o público, para as classes subalternas, para o contribuinte, para aqueles que dependem do serviço público, da educação, da saúde, da segurança, da moradia, do transporte, não é verdade? Então, o que nós colocamos aqui como denúncia das mazelas que são reproduzidas também pelo sistema de ensino, não é para nos paralisar, é justamente para nós identificarmos aquilo que nós temos que superar.
e colocar em lugar um outro conjunto de práticas que nos mantenha ainda mais próximos dos estudantes, dos seus responsáveis e do setor produtivo, não do Deus mercado, mas do setor produtivo, ou seja, das atividades que nós realizamos para nos mantermos vivos, né? Porque a pandemia mostrou o que é efetivamente essencial: a produção, a limpeza, o transporte, a segurança, os serviços de manutenção dos espaços públicos, não é verdade? A preservação do meio ambiente, isso é essencial, era a isso que a humanidade deveria estar se dedicando, a garantir as nossas formas, a garantir o sustento, a garantir o atendimento à saúde, a garantir o acesso, né? A saúde que eu estou falando não é só a vacina, a internação, os medicamentos, né? Mas a garantir um mínimo de bem-estar, um mínimo de dignidade. Professora Kátia, professor Gaudêncio, professor Ubal, por favor, com a palavra, e as companheiras e companheiros que são autores, em breve a editora vai estar mandando os exemplares para casa. Todas as pessoas que estão nos assistindo, estão curiosas, os exemplares estão disponíveis lá no portal da editora Apris, com desconto de 20%, utilizando o código DNVE20. Por gentileza, professora. Obrigada, Bruno. Eu gostaria de agradecer novamente, né, esse momento, a oportunidade de estar nessa mesa tão bonita com o professor Gaudêncio, com o Bruno, com o Marcelo, dizer que a gente tem, nesse momento, né, ao mesmo tempo, tudo aquilo que você colocou, Bruno, a gente também tem um momento forte de resistência, né? E nós, trabalhadoras e trabalhadores dos institutos federais, do Colégio Pedro II, né, das escolas militares, da Marinha, né, onde nós temos lá os nossos filiados civis que atuam nas escolas militares, a gente tem um compromisso com a vida, né? No entanto, o nosso sindicato, Sinasef, ele já tem aprovada nas suas instâncias a greve sanitária, né? Então, acho que uma coisa muito séria que se coloca para a gente agora, que a gente está vendo, é o forçoso, né? Obrigatório retorno para as aulas, né? Então, a gente está vendo isso nos municípios, nos estados, e também a gente tem essa pressão também a nível, né, mais, no caso das nossas instituições, né, federais, também a gente está vendo essa pressão para um retorno sem que as crianças estejam vacinadas, né, sem que técnicos administrativos, terceirizados, docentes estejam completamente vacinados, né? Então, eu acho que é muito importante, nesse momento, que a gente continue lutando, né, pelos nossos direitos. A gente tem feito muito mais a defesa dos direitos, né, do que avançado nas conquistas, mas a nossa vida ela é fundamental, né? Ela é o maior bem a ser preservado. Fora isso, outra questão que se coloca muito importante nesse momento é a defesa do serviço público, é a defesa da democracia, né? É a defesa do Estado Democrático de Direito, é a luta que a gente está travando para dizer aos deputados e senadores que eles não receberam uma carta em branco, eles não são deputados e senadores constituintes e estão tentando dilapidar com no mínimo de estado de bem-estar, né, social, vamos dizer assim, que nós conseguimos conquistar na Constituição de 88. Então, a gente precisa que os companheiros e as companheiras, que os trabalhadores e as trabalhadoras lutem, e a gente nunca precisou tanto dessa luta. Então, a nossa carta, nosso voto não foi voto em branco, né? A gente não está autorizando a acabar com os serviços públicos como a gente tem aí na proposta da PEC 32, né? Fora os ataques nefastos à reforma do ensino médio, à BNCC, a imposição do trabalho remoto, né? No momento em que a gente está vivendo condições, né, sui generis e sem debate, a própria democracia dentro dos institutos federais, que também está sendo colocada em xeque com reordenamento. Quer dizer, a gente tem muito motivo para
perseverar, não gosto muito desse termo, mas para lutar mesmo, né? Para se colocar no fronte, na frente, né? E eu acredito que essa unidade do Brasil, junto com a Confederação dos Educadores Americanos, com os demais países do nosso continente, do Caribe, a gente vai conseguir, né? Mudar a nossa situação aqui, mudar na Colômbia, mudar nos vários rincões aí da América Latina. Muito obrigada, um abraço, professor Gaudêncio, um abraço, Bruno, um abraço também ao Marcelo, e que a gente se encontre assim, né, na luta sempre, tá? Um abraço grande. Contigo, comunista. Seu som está desligado, Gaudêncio. Eu estava dizendo que estava esperando o ok do comandante, né? Um prazer imenso participar dessa sessão, que é uma sessão de alegria, de comemoração, né? E parabenizar uma vez mais a equipe. Foi feita várias vezes referência ao meu trabalho, mas, na verdade, o dia a dia, a prática mais cotidiana é da equipe do Bruno, Michele, Nivaldo, Jordan e outros companheiros e companheiras que estão aí no cotidiano dessas tarefas e, ao mesmo tempo que trabalham nas instituições, fazem seus cursos de mestrado e doutorado. Uma alegria imensa, Kátia, te ouvir. Realmente, eu tive várias vezes participando de atividades do CEA, uma instituição ultra importante. Uma alegria imensa ouvir o Marcelo. Eu não sei se o Marcelo estava já ouvindo quando eu falei, porque ele estava a caminho, como nós sabíamos, né? Primeiro dizer, Marcelo, que o teu português é melhor que o meu, a não ser uma palavra que eu acho que o resto é melhor que o meu. Então, parabéns. Eu acho que é esse esforço que a gente tem que fazer, não ter medo de nos comunicar nessa mescla que nos caracteriza latino-americanos. Eu dizia, Marcelo, que, citando inclusive um trabalho teu sobre as boas práticas dos professores, dos sindicalistas e dos políticos, inclusive, né, que sem teoria potente não há prática potente. Mas a teoria em si só não transforma, como nos dizia Marx. É a ação concreta, ação prática, e ela é sempre imperfeita. Mas e aí me agrada muito essa tua colocação, essa tua interpelação, e que eu vi aqui no chat vários companheiros dizendo a importância do que você dizia, né? De que nós temos que nos cobrar mais, sim, nas universidades, nos institutos, em que lado estamos, e cobrar dos nossos companheiros e companheiras, né? E cobrar, sobretudo, sim, uma teoria potente, uma prática docente, mas um pé nas lutas sociais, na luta daqueles que precisam que a gente transforme nossas sociedades. E é interessante, né? Você nos dizia, né, da importância de contrapor ao ódio, à violência, o processo de humanização, de afeto, etc. Eu participei, e aí concluo, a semana passada de um debate que discutia exatamente lutar e esperançar, com o sindicato de professores, com a Conferência dos Sindicatos de Professores Públicos de Santa Catarina. E participava comigo na mesa um antropólogo, grande lutador popular, grande participante inclusive da leitura e da divulgação da obra de Paulo Freire, o Carlos Brandão. E é um antropólogo muito interessante, que está, nesse momento, pesquisando com um biólogo sobre os processos de cooperação dos animais, mostrando que nós, seres humanos, demoramos 1 milhão de anos para friccionar pedras, para fazer instrumentos, e mais 500 mil para poder falar. E uma coisa muito interessante, e aí concluo, disso que o Marcelo sublinhou tanto, né? E
esse biólogo dizia o seguinte, que a conclusão dele é de que o oposto do amor não é o ódio, mas é o medo que o ódio produz nas pessoas, né? Porque o medo imobiliza, né? E, portanto, nesse momento nós temos que nos contrapor à pedagogia da violência, à pedagogia do medo, da mordaça, e quem pode fazer isto, sem dúvida, com mais segurança, somos nós que temos organizações sindicais, que temos organizações científicas dentro da universidade e dos institutos federais. Felicito o Instituto IFBaiano por esta iniciativa de fazer essa aliança e esperamos que a gente possa aprofundar esse convívio com os companheiros e companheiras uruguaias e de outros países da América Latina. Um grande abraço, meu querido amigo Marcelo, um grande abraço, Kátia, e um abraço a cada uma e a cada um de vocês que participam dessa bela comemoração. Obrigado, querido Marcelo. Bom, vou falar agora em espanhol para o público aí uruguayo que está asistiendo, ¿no? Un poquito al menos, porque me parece que hay dos o tres cosas que me gustaría cerrar con algún comentario acá para Uruguay. Primero, insistir en las felicitaciones y a gratidón, ¿no? Las gracias por invitarme a participar de este espacio. En segundo lugar, pensaba justamente en lo que Frigoto decía, ¿no? El tema del miedo. A mí me está tocando vivir una situación, yo estoy en la presidencia del sindicato y me toca acompañar compañeros que quedan sin trabajo. Ha sido de las experiencias más duras que me ha tocado en mi vida acompañar, ¿no? El desespero, la depresión, la ansiedad. Hemos tenido que parar alguna situación de suicidio, inclusive acompañar algún intento. Son cosas durísimas, ¿no? Y hablamos con una compañera ayer en un ámbito sindical de la importancia de dos cosas. Primero, del movimiento sindical. El movimiento sindical acá en Uruguay, la izquierda se está reorganizando. Ayer hubo un congreso muy importante para el Frente Amplio, así lo denominamos acá. Y bueno, se veía la necesidad de esa reorganización. Pero en estos momentos a donde hay una situación realmente de persecución, quien ha logrado acompañar y apoyar en forma decisiva muchísimos procesos ha sido el PIT-CNT, que es la Central de Trabajadores de Uruguay, que es única en Uruguay. Ha sido un aporte para nosotros, para nuestra lucha y los problemas que estamos teniendo, absolutamente fundamental. Entonces, de hecho, en mi experiencia de estos últimos años, yo creo que la organización de los trabajadores de los sindicatos cumplen un rol absolutamente fundamental que tenemos que promoverlos y comprometernos con ellos. No caer en los prejuicios que muchas veces nos quieren hacer sobre las organizaciones de trabajadores que ponen palos en la rueda, sino que efectivamente es una forma muy concreta de conquistar derechos, al igual que las movilizaciones y los movimientos sociales, ¿no? Tanto diferentes movimientos, no voy a nombrar a ninguno para no ser injusto. Yo creo que ese es una primera invitación, un primer subrayado al tema de organizarnos y participar de las organizaciones, que es una forma de concretar también la democracia en forma bien histórica. Y en segundo lugar, compartir con ustedes de que efectivamente este tipo de lucha, a mí y a los compañeros que estamos liderando esto, nos genera miedo. El miedo está. El tema es de cómo hacemos para trascender eso, porque nadie quiere correr el riesgo de quedar sin trabajo. Pero algunos tenemos que comprometernos y tenemos que hacerlo. Y si cuanto más seamos, más fuerza vamos a tener. El miedo más se va a dilatar. El tema es justamente eso que decía Audencio, que es con lo que me gustaría terminar. Para todos aquellos que por ahí están dubitativos de participar, primero no se dejen llevar por la promoción de una propaganda falsa sobre las organizaciones sociales y sindicales. Tenemos que comprometernos con nuestra clase. Tenemos que ser conscientes de eso. Y en segundo lugar, cuando nos venga ese temor, poder decir, bueno, forma parte de lo humano,
y no dejar que el miedo nos paralice. Y a partir de ahí, organizarnos juntos con otros, buscar el apoyo entre los propios compañeros y salir adelante. Es la forma, no hay otra. Acá siempre reitero la frase que me decía que ya no está entre nosotros, José Luis Revelato, ¿no? Un filósofo, pedagogo uruguayo. No hay cosa más revolucionaria que un grupo de personas leyendo y compartiendo la lectura y organizándose para la lucha social. A mí me parece que eso es una síntesis así, tal cual, ¿no? Que lo que decía Frigoto, tanto la reflexión, la teoría, la formación y la acción. Sin esas cosas, siempre vamos a andar ahí con alguna falta que no nos va a permitir profundizar los procesos de transformación social tan necesarios para nuestra América Latina y para nuestro país. Así que un abrazo grande a todos y todas, y nuevamente muchas gracias y felicitaciones por el trabajo realizado. Obrigado. Gente, 2022 já está chegando, vamos ter novos cursos, novas parcerias, novas oportunidades de lutarmos e principalmente de vencermos, porque nós não vamos alcançar vitória em nenhuma batalha, em nenhuma guerra, se nós nos recolhermos, se nós deixarmos os companheiros nas trincheiras, nos campos de batalha, pela vida, pela preservação do meio ambiente, pelo respeito à diversidade humana. Muitíssimo obrigado a todas vocês, aos nossos companheiros bolsistas, Loim, Maria Luísa, Rafael, Maria Clara, agradecer enormemente Caroline Fernandes, Livaldo da Silva, Michele Paranhos, Jordan Santos, Carlos Júnior, e temos que fazer aqui um agradecimento especialíssimo, porque esse curso em específico, nós somos um grupo de trabalho, né? E o trabalho ele tem que ser efetivamente coletivo. Quem plantou a semente desse curso em específico é um excelente professor de História, um grande amigo, um grande companheiro, professor de História do Pedro II, Pedro Guimarães Pimentel, e que a primeira versão desse curso foi promovida para Nuestra América aí pelo Claxo. Então, Pedro, um grande abraço, gente, um beijo grande. Quarta-feira temos um debate em homenagem ao Teotônio dos Santos. Sábado vamos estar à distância, mas no Uruguai, numa homenagem da FENASP, em homenagem ao Paulo Freire, sábado, 10h30 da manhã. Dia 19 temos mais um seminário em homenagem ao Paulo Freire, inscrições dos cursos Fundamentos de Educação e Didática agora até o dia 13. Enfim, gente, vocês sabem como nos achar e sabem que nós estamos totalmente dispostos a seguir caminhando juntos. Vida longa às nossas lutas. Obrigado, companheirada. Tchau, tchau. Tchau, Marcelo. Tchau, Kátia. Tchau.